Tema de hoje: frutos que mostrem arrependimento. E por que falar sobre isso? Essa foi uma frase que João Batista lá atrás, numa de suas pregações, João Batista, ele era um daqueles pregadores bem incisivo, convicto de tudo que ele tinha recebido de Deus. Ele foi o predecessor de Jesus. Ele saiu pregando o Evangelho de uma forma assim contundente. E essa expressão, frutos que mostrem arrependimento, ele falou sobre isso junto àquelas pessoas. Quando eu parei para pensar sobre esse tema aqui, quando a gente fala de frutos, quando a gente fala de arrependimento, algumas coisas têm que mudar na vida do cristão. Vamos partir desse princípio. Algumas coisas têm que mudar. Se não houver mudança em nós, é sinal de que o Evangelho não está fazendo o que deveria ser feito, não está transformando como deveria transformar. Porque a vida do mundo a gente conhece. A vida do mundo é, na maioria das vezes, sem regras, mergulhados no pecado, sem moral. As pessoas, elas xingam, mentem, enganam, traem, e essa é a vida do mundo. Nem todos são assim, mas o mundo jaz do maligno, o mundo é assim. E quando João Batista, naquela época, ele chega e fala: gente, vocês precisam se arrepender. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco para ficar mais claro. Quando a gente fala hoje para as pessoas, irmão, irmã, e essa mensagem, se você ler como nós vamos ler daqui a pouco, você vai ver que ela chocou as pessoas. O evangelho que é pregado hoje, ele é um evangelho assim, soft, suave. Ou seja, tipo, você recebe Jesus, aí você vai morar nos céus, e está tudo certo. E a minha vida? Não, a sua vida, você pode continuar vivendo. Deus entende que nós somos humanos, Deus entende que todo mundo é pecador, e Ele entende, foi por isso que Ele enviou Jesus. Deus sabe da nossa situação, sabe que nós somos tentados, sim, Ele sabe, mas Ele também sabe que Ele enviou Jesus, e o Evangelho foi enviado para transformar as nossas vidas. Precisa haver transformação. Precisa haver mudança. Prosperidade, riqueza, cura, isso aí é consequência. Porque se você olhar para a Bíblia, por exemplo, quando Jesus, ele encontra-se com Zaqueu. E Zaqueu, ele vê Jesus, Jesus fala: olha, desce que eu quero estar na sua casa hoje, eu quero estar com você. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, os camaradas que estavam ali, aqueles que observavam e tal, falam: tá vendo? Agora ele entrou na casa do pecador, agora... Só que a presença de Jesus, as coisas que ele deve ter falado ali, tocou tão forte na vida de Zaqueu, que Zaqueu tomou a decisão. Ele falou, porque ele era cobrador de impostos. Ele era um cara que trabalhava para Roma, cobrando impostos dos judeus. E os publicanos, que eram os cobradores de impostos, eles não eram muito bem vistos, que eram aqueles caras que queria cobrar mais, enfiava um pouco no bolso, pagava o tributo lá para Roma das pessoas, mas eles sempre davam um jeito de enganar, lesar.
Nesse dia que ele conhece Jesus, que ele entende o que é o Evangelho de Cristo, ele fala para Jesus, Jesus, olha, é o seguinte, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se de repente aí eu acabei enganando o outro, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus olha e fala assim, poxa, hoje houve salvação nessa casa. Tipo assim, alguém entendeu que precisa transformação. Alguém entendeu que você não pode viver mais aquela vida que você vivia antes, uma vez que você conhece Jesus. Porque para muitas pessoas, eu vou receber Jesus porque eu não quero ir para o inferno, eu quero morar no céu. Tá, legal. Só que algumas coisas precisam mudar em mim e em você, que é o reflexo do que o Evangelho pode causar na vida humana. Como eu disse, João Batista, do jeito que ele pregava, como eu disse, ele era muito contundente, as pessoas falaram, não, o que eu preciso fazer para mudar? Jesus citou um momento de um publicano que humilhou-se e falou, pô, eu sou pecador, eu nem tenho direito nem de levantar meus olhos, minha cabeça. E enquanto o outro disse, não, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu tal. Aí Jesus falou, qual dos dois voltou para casa abençoado, perdoado? Aquele que teve misericórdia, que sentiu a misericórdia de Deus, que se humilhou. Se você olhar para Davi, quando Natã, o profeta da época, então foi falar para ele do pecado do pecado que ele tinha cometido, e ele cometeu um pecado. Não vou falar que é grande pecado, porque não existe pecado grande e pequeno. O que é grande é a consequência. E ele cometeu um pecado terrível, né? Vocês sabem, ele acabou se envolvendo com uma outra mulher, ele mandou dar um jeito lá de o marido da mulher morrer, ele ficou com a mulher, e para ele estava tudo bem, até o dia que Natã, o profeta, foi lá falar com ele. E Natã também foi contundente, contou uma história para que ele pensasse. Ele pensou, falou, não, o cara que fez isso merece morrer, merece ser preso. Aí ele falou, Natã foi contundente, falou assim, você esse cara, você fez isso. E aí o texto diz que ele caiu em si e falou, poxa, Deus tem misericórdia de mim. Essa era a diferença entre Davi e Saul, que Davi é misericórdia. Ele disse, só não tira de mim o teu espírito, porque sem o teu espírito eu não vivo. Tipo assim, só não tira de mim o teu espírito, porque sem o teu espírito eu não vivo. Tipo assim, o resto é resto. Reinado, riqueza, é resto para mim. Eu só não quero perder a tua presença dentro da minha vida, que sem a tua presença eu não consigo viver. E o texto diz que imediatamente Natã falou, te perdoou. Ou seja, frutos de arrependimento, a gente mostra com a mudança nas nossas vidas, de atitude nas nossas vidas, de atitude dentro de nós. Dentro desse estudo aqui, eu quero ler um texto com você que trouxe a sua Bíblia, Lucas capítulo 3, vamos ler juntos lá. Como João Batista, bem contundente na sua pregação. Glória a Deus. Lucas capítulo 3, versículo 1. João Batista, o subtítulo diz que ele prepara o caminho. Vou lendo aqui para ganhar tempo. Versículo 1 de Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Olha o Samuel e Priscila, nomes bonitos para vocês pôr no filho aqui, ó. Itureia, Traconites, enfim. Vamos lá, casaram há pouco tempo, né? Versículo 2, vamos lá. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio.
Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Versículo 3, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 4, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 5, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. A humanidade verá a salvação de Deus, aleluia. Aí 7, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Vê se ele falava assim: querido, querida. Ele falava assim: raça de víboras. Seus linguarudos, que vivem falando mal dos outros, que quando você fala de víbora, você lembra disso. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Você acha que vocês vão fugir? Vocês precisam mudar a vida de vocês. Versículo 8: deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Pausa aí. Por que João Batista disse isso? Porque eles tinham a mania de se justificar, dizendo que eles eram os filhos de Abraão. Entenda essa expressão, os queridinhos de Deus. Tanto que quando Jesus vem com o seu ministério, quando Jesus está dando uma ministração, está lá em João capítulo 6, Jesus está dando uma ministração falando: eu sou o pão que desceu dos céus e tal. Os caras falam: quem que esse cara pensa que é? Esse cara acha que nós vamos comer a carne dele, beber o sangue dele? Nós somos filhos de Abraão. Eles usaram a mesma expressão lá, tentando combater Jesus. Eles gostavam de se justificar as pessoas, dizendo que eles eram os melhores, que eles não precisavam de arrependimento. Só que a religião daquela época, como a religião de hoje, é corrompida. É corrompida. Líderes que só pensam em dinheiro, líderes que mentem, líderes que enganam, líderes que se desviam do propósito de Deus. Como naquela época, hoje é assim, infelizmente. Então, João Batista está falando para eles: vocês precisam dar frutos que mostrem arrependimento. Aí eles dizem: espera um pouquinho, Abraão é nosso pai. Aí no versículo 9, ele pega até mais pesado. E eu vou te explicar porque ele diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Naquela multidão, versículo 10, alguns perguntaram: o que devemos fazer então? Aí João começou a responder. Versículo 11: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Pausa aí. Inclusive nós já vamos começar a partir domingo que vem, final de novembro, começo de dezembro, a nossa campanha aqui de roupas usadas, boas, tanto para criança como para jovens, mulheres, homens, para a gente mandar em janeiro, lá, se Deus permitir, para o sertão, onde a Carisma tem um trabalho lá, e nós estamos juntos com esses irmãos, né? A gente manda 2 carros, 1 carro, 2 carros, eles mandam 2 carretas, né? Um dia a gente chega lá, mas eles permitiram que a gente participe com eles. Inclusive ano passado foi 1 irmão, esse ano vão 4 irmãos aqui da igreja participar lá desse trabalho, né? Deus tem levantado, Deus tem tocado nos corações. Então, ele está dizendo aqui: você tem 2 túnicas, pega uma e dá para quem precisa. Então, se você puder, nessa semana, final do mês aí, começo de dezembro, faz lá uma varredura nas 300 sandálias, irmãs, que vocês têm, 402 vestidos, brincadeira. Faz uma varredura e traz um pouco, doa, para a gente começar a juntar e abençoar esses irmãos em janeiro, em nome de Jesus. Amém? Nossa, aqui é amém fraco, né? É porque assim, não, eu não vou dar nada, pastor. Cuidado, irmão. Vamos lá.
Versículo 12, alguns publicanos, que eram os cobradores de impostos, também vieram para ser batizados, porque eles entenderam, eu preciso me arrepender. Aí eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? 13, ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Tipo assim, para de ser embrulhão, picareta e mentiroso. Versículo 14, então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Oh, como é difícil para os políticos de hoje se contentar com o salário, né? Vai falar meio rico assim, senão corta lá o YouTube. Versículo 15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. 16, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. 17, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Versículo 18, e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Olha que interessante essa história 19. Todavia, quando João repreendeu Herodes, por que João repreendeu Herodes, que era o tetrarca lá, o rei tardado da época, né? Por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes. Ele estava com a mulher do irmão. E por todas as outras coisas más que ele tinha feito. Versículo 20, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Versículo 21, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Só até aí. Só um adendo aqui, acompanha aqui no telão, Mateus capítulo 3, fala sobre o batismo de Jesus com mais detalhes. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. 14, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15, respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus não precisava ser batizado. Mas por que ele foi batizado? Até para se cumprir a justiça. E também aquele texto que ele mesmo deixou, está registrado, aquela palavra que ele disse, quem crer, Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. É interessante que essa questão de será é futuro. Ou seja, tem uma caminhada do dia que eu recebi Jesus e fui batizado até lá. Por isso nós estamos estudando de quinta-feira aqui sobre os temperamentos. E usamos um texto. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, nós começamos a viver uma vida diferente. Aí a gente vai mudando. Essas coisas vão sendo tiradas de nós. Falando de João Batista, quando ele acusou Herodes, quando ele disse, você está vivendo uma vida de mentiras, de más atitudes, inclusive você está aí com a mulher do teu irmão. O texto diz que Herodes não via um jeito, aliás, ele procurava um jeito de prender João Batista. Mas ele tinha medo porque o povo, quando começou a ouvir João Batista, o povo começou a poxa, será que ele não é o Cristo? E depois de um tempo, se você continuar lendo, João Batista, ele foi preso. E numa festa que teve, uma moça que estava dançando, né, ela
a mando de sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. O texto diz que ele ficou preocupado, tal, mas palavra de rei não volta atrás, ele tinha feito uma promessa. João Batista perdeu a sua cabeça. Levaram uma bandeja para entregar para o rei e o rei entregar para a moça. E interessante que o texto diz que quando Jesus soube disso, ele se entristeceu. Enfim, João Batista, com a sua pregação contundente, tão contundente, que as pessoas falavam, pô, o que eu preciso fazer? Você precisa mudar de vida, você precisa dar frutos que mostrem arrependimento. Os publicanos, o que a gente precisa fazer? Você precisa parar de roubar dinheiro dos outros, enganar os outros. Os soldados, o que a gente precisa fazer? Vocês precisam parar de dar falso testemunho. Vocês precisam se contentar com o salário que vocês têm. Tipo, deixa a corrupção de lado. Alegre-se com o salário que você está recebendo e viva a sua vida dentro dele. Seria o mundo ideal se no Brasil, por exemplo, os políticos, enfim, se contentassem com o seu salário. E olha, meus irmãos, é um big de um salário. Mas não, por incrível que pareça, o diabo existe, né? Eu já estudei um pouco sobre isso, tem gente que é muito mais especialista do que eu, mas existe aquele negócio que fala, que a Bíblia ensina, que Paulo falou, né? Principado, potestade, dominadores, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Meus irmãos, existe isso em cima de Brasília. Esses demônios, eles corrompem o coração das pessoas, dos políticos, infelizmente. E João Batista está falando, vocês precisam se contentar com o salário que vocês têm. Tipo assim, vocês não podem ficar dando falso testemunho para ganhar dinheiro. Vocês não podem ser injustos, vocês têm que ser justos. E ele estava falando, e o povo estava se arrependendo. Mas o que me chama a atenção é que ele disse, falando sobre Jesus, ele disse, olha, vai vir alguém que ele é muito mais poderoso do que eu. Ele é tão poderoso que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Mas ele sim, com esse poder, ele vai vir e ele vai batizar. Eu estou batizando com água vocês, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quando a gente tem a presença do Espírito Santo em nós, ele fala aos nossos corações. Não sei se você já teve essa experiência de ouvir a voz do Espírito Santo, tipo, não faça isso. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com as tuas atitudes. Isso não é certo. Não sei se você já ouviu isso. Estou falando você que é cristão. Porque o mundo lá fora não tem a presença do Espírito Santo. E uma outra parte desse texto que me chama a atenção é que ele diz assim, ele, Jesus, ele trará pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Eira, o que é eira? Segundo o dicionário, é um lugar anexo às fábricas de açúcar para guardar as canas antes delas serem empregadas, manufaturadas. Segundo a explicação do dicionário para eira, é um terreiro ou um terreno em que se junta o sal do lado das marinhas. Terceira definição do dicionário para eira: é uma porção de terreno liso e duro, tipo uma laje, também pode ser entendido, em que se secam cereais, legumes, e aonde se malham e limpam trigo e outros tipos de alimento. Em relação a pá, segundo os historiadores bíblicos, quando João Batista falou isso denota um tipo de autoridade que Jesus teria, e ele tinha essa autoridade espiritual, né? Inquestionável. Ele tem a pá, quem tem a pá ele cava, ele joga, ele faz. E isso está bem claro em Efésios capítulo 1, versículo 22, acompanha aqui no telão. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo nessa terra. Amém? 23.
que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E que João quis dizer? Ele tem a pá, ou seja, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E por que ele falava isso? Porque naquela época a eira, às vezes era um espaço redondo, onde eles separavam o trigo da palha. Naquela época também, em algumas ocasiões, nesses lugares redondos, os juízes da época, eles também tinham esse costume de sentar nas eiras para julgar as causas do povo de Israel, né? Então, todo o trigo que era colhido, eles eram lançados na eira. E, como eu disse, a eira é um lugar que tem um piso mais rígido. Por quê? Segundo a história, havia naquela época tipo uma prancha de madeira com dentes de ferro ou de pedra, que era puxada por um boi ou um jumento sobre o trigo espalhado no chão, esmagando o trigo junto com a palha. Com um tipo de tridente, o trabalhador, ele lançava para o alto a palha. O vento geralmente levava a palha, porque ela era mais leve, e o trigo, né? Por isso que tem aquela diferença do joio para o trigo. Eles são praticamente iguais. Se você buscar uma imagem na internet, você vai ver que o trigo e o joio, eles são praticamente iguais. Só que tem uma diferença. O trigo tem conteúdo. Quando ele passa na máquina, ele sai conteúdo. O joio não, quando ele passa na máquina, ele vira que nem palha. Então, a ideia que João está dizendo aqui de Jesus, ele disse: ele virá, ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira. E eira que é essa? A sua igreja. Ele vai lhe fazer uma limpeza, ele vai juntar o trigo em seu celeiro. Mas a palha, com fogo será queimada, e esse fogo nunca se apaga. Ou seja, o que João está querendo falar de Jesus aqui? Esse Jesus vai trazer vida e vida com abundância. Isso é fato. Esse Jesus vai mudar a história da humanidade. Mas esse Jesus vai falar de arrependimento. Tanto que quando Zaqueu se arrepende e muda de vida, a mentalidade, Jesus fala assim: hoje chegou salvação nessa casa. Esse cara entendeu. Porque não adianta nada, irmãos, e essa talvez seja a maior questão que a gente vive hoje. A gente vive hoje no meio de muitos crentes cristãos que vivem de teoria. Vive de teoria. Eu amo Jesus, teoria. Mas na prática, você não vê essa questão de ter, como trigo, né, conteúdo. E quando ele passa por uma dificuldade, quando ele passa por uma luta, ele permanece firme. Por quê? Porque ele sabe que Deus está com ele. E se Deus permitiu essa situação na vida dele, Deus vai dar a resposta. Porque a palavra de Deus diz que Deus vai dar um escape, Deus vai dar a resposta. Essa é a diferença do trigo para o joio. O joio, ele sai, ele vai embora, ele desiste. Então o João está dando essa ideia. Vocês precisam viver uma vida diferente. Vocês precisam viver uma vida que o arrependimento de vocês dê frutos. As pessoas comecem a ver os frutos de mudança na sua vida. E olha, aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de amarrar lá as sandálias ou desamarrar as sandálias, ele tem tanto poder e autoridade que ele vem com uma pá. E ele vai fazer a separação da sua eira, na sua igreja. Ele vai fazer a separação do trigo. E o que for palha, quando for jogado para o alto, ela vai embora e o fogo vai consumir. Então o que João está dizendo? Qual é a mensagem de João? Se vocês precisam mudar de vida. E talvez isso hoje é difícil para as pessoas entenderem, porque a maioria das pessoas, elas querem ir para os céus, elas querem ser abençoadas, mas elas não querem mudar de vida. Elas não querem largar mentira, porque se largar mentira, ela não vai ganhar o dinheiro que ganhava antigamente. Meus irmãos, esse assunto é um assunto que
me permita, não sou melhor do que ninguém, mas poucos pregadores pregam hoje. Que hoje é o tempo da prosperidade, hoje é o tempo de você ser feliz, hoje é o tempo de você ter dinheiro, hoje é o tempo de você curtir, hoje é o tempo de viver, entendeu? E Deus não está preocupado, Deus te abençoe. E é por isso que a gente está vivendo tempos difíceis na terra. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. Teve gente que quando começou no Evangelho, ele se arrependeu mesmo. Eu estou falando de gente até que está nos púlpitos, que estão nos púlpitos hoje. Gente que se arrependeu, gente que mudou de vida. Mas o processo de libertação, aquele que começou a boa obra, parece que ele não tem mais poder para fazer, porque a pessoa não quer mudar mais, ela quer viver essa vida. Porque essa vida de glórias, de riquezas, isso fascina as pessoas. As pessoas querem ficar ricas, as pessoas querem ficar famosas. Ué, nada contra, desde que seja de uma forma lícita, desde que isso não corrompa o teu coração. Eu estava citando para os irmãos aqui ontem, na limpeza aqui, essa semana eu vi um vídeo no Instagram, poxa, trouxe alegria para o meu coração. Eles estavam mostrando a diferença de 2 jogadores da atualidade, 2 craques da atualidade, a mesma idade, 18 anos. Um deles, um rapaz, não sei o que, Lamal, joga no Barcelona. O cara é craque. Só que a vida dele fora dos campos é de festas. Ele fez uma festa agora para comemorar o aniversário dele, 2 meses atrás. Foi até uma polêmica, porque tinha um monte de anãos que foram contratados para ali participar. Enfim, bebida, mulheres, o pica-pau, né? Mulheres, bebida, iates, bebida, mulheres, né? Lembra o desenho do pica-pau, né? Enquanto isso, na mesma idade, aquele rapaz que jogou no Palmeiras, que hoje joga lá no Chelsea, né? Estevão, obrigado. 18 anos. A diferença. Quando ele está lá, que ele não está jogando, ele está lendo a Bíblia e ele está dando um bom testemunho de cristão. O vídeo fala sobre isso. Por quê? Porque o pai e a mãe dele, o pai dele é pastor. A mãe dele crente de igreja. De botar o joelho no chão e falar assim, Deus abençoa a minha família. E aí esse rapaz, mesmo ganhando o dinheiro que ele está ganhando lá, ele continua sendo o Estevão, servo de Deus que toca bateria nas igrejas. Dá um bom exemplo. Você olha e fala assim, pô, esse aí é cristão. Diferente de outros que se dizem cristãos e tal, e estão dando mau exemplo. A pá que Cristo usa para limpar a sua eira, a sua igreja, o seu povo, é a palavra. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, meus irmãos, é como ela mesmo se define, ela é como uma faca de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, ela tem esse poder de separar juntas medulas, ela tem esse poder de confrontar a gente, ou a gente muda, ou a gente muda. Quando a gente fala de perdão, irmão, você precisa aprender a perdoar o Senhor. Não, eu perdoo fulano, mas cicrano não. Cicrano, aquele ali tem que sofrer. Não vejo a hora de ver ele embaixo de uma ponte, passando para sofrer, para pagar. Tem uns crentes assim, aqui não, graças a Deus, né? Mas tem uns crentes por aí assim. E a gente tem que tomar cuidado porque a volta de Cristo está cada vez mais próxima. E nós que somos cristãos, tem cristão aqui, discípulo de Jesus aqui, a gente precisa começar a mostrar para as pessoas frutos do nosso arrependimento, da mudança de vida que existe em nós. Segundo a Pedro, acompanha aqui no telão, capítulo 3, texto conhecido, eu só vou citá-lo. O apóstolo Pedro, versículo 3, disse, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Versículo 4, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Versículo 5, mas eles
deliberadamente se esquece de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Versículo 7, pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pausa aqui, meu irmão, minha irmã. Você sabe que tem gente hoje, no século 21, que quer interpretar esse texto dizendo assim, não, isso aqui não é literal assim. O mundo não vai acabar. O mundo, ele vai perdurar. O mundo, né? Não é bem isso que Pedro quis dizer. Caramba, está bem claro aqui. Vai chegar um dia que Cristo vai vir buscar a sua igreja. Amém? Quem aguarda esse dia aí? Vai vir buscar a sua igreja, eu e você. Depois de um tempo, nós vamos reinar com Ele 1000 anos. Depois de reinar com Ele 1000 anos, o diabo vai ser solto, vai tentar convencer algumas nações, mas Jesus vai vir, ponto final, o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, seus demônios e todos aqueles que infelizmente não têm o nome escrito no livro da vida. Ponto, acabou a história, está escrito. Ah, mas eu não acredito, problema seu, é isso que diz a Bíblia, e eu acredito no que diz a Bíblia. Só que tem gente que hoje coloca em xeque, não é bem isso, o mundo não vai acabar, tal, Jesus voltar, como disse aqui, Pedro falou, na época dele, 2000 anos atrás aproximadamente, alguém chegou nele e falou assim, e aquela história que foi falado aí na época de Jesus, que ele vai voltar? Nossa, já passou tanto tempo, né? E Jesus não volta. E aí? Essa resposta está aqui, versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Ai, Jesus, você pode ministrar para a pessoa que está do seu lado? Numa boa, assim, tal, didaticamente, fala para ele assim, meu irmão, Deus tem sido tão paciente com você, viu? Eu vou usar uma frase da minha mãe agora, mas paciência tem limite. Cuidado. Ele tem sido paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Como é que o ladrão chega, meus irmãos? Ele chega lá, bate na porta, tudo bem, bom dia, sou ladrão, está aqui meu cartão, eu vim roubar a sua casa. É assim que funciona? Não. Você está no carro, o cara bate, você pode abaixar o vidro? Eu sou ladrão, me passa a sua carteira. É assim? Não. Ele chega de repente, pega você despercebido. Pedro está falando assim. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Versículo 11, aí ele dá um conselho para mim e para você também. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele dá a dica: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua palavra, ou com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. 14 últimos. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, mostre frutos de arrependimento. O irmão aqui ontem disse assim: vocês notaram como o mundo hoje está todo mundo assim nervoso, qualquer coisa briga. Você abrir a internet, o YouTube, o Instagram, o TikTok, então, é campeão de vídeo de gente se batendo,
discutindo por nada, se batendo, dando murro, pontapé, facada, tiro, e bate. No mundo inteiro o povo está doido. E nós que somos cristãos, eu tenho que pegar aquele irmão. Aquele irmão. É assim que a gente tem que viver? Não. Já dei a dica aqui várias vezes, vou falar de novo. Faça como Abraão, que confiou em Deus. E Deus falou para ele: Abraão, sai da tua parentela, tal, vai lá. Só que é o seguinte: quem te abençoar, deixa comigo, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, deixa comigo, eu amaldiçoo. E Abraão entendeu bem isso. Ou seja, vamos mostrar frutos que mostrem o nosso arrependimento. Nós tínhamos uma vida, só que a gente foi tirado dessa vida, agora a gente vive uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu estou falando isso porque as pessoas vão para a igreja atrás de prosperidade, de riqueza, Irmão, vai para a igreja para adorar a Deus, como eu preguei 3 domingos atrás. Venha para cá para adorar a Deus, para agradecer o que Ele já fez por você. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem a vida eterna. Ah, pastor, eu estou enfermo, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Para encerrar aqui, Francis Chan, um autor, professor, ele é pregador americano. Ele disse certa vez uma palavra interessante. Ele disse: você, falando para mim, para você, apaixonadamente ama Jesus, mas você realmente não quer ser como Ele. Ah, eu sou apaixonado por Jesus, mas eu não sou como Ele. Você admira a humildade de Jesus, mas você não quer ser humilde. Você acha que é bonito quando Ele lavou os pés dos discípulos, mas isso não é exatamente o sentido da sua vida. Tipo, eu não vou viver humildade como esse Jesus fez. Eu não vou lavar pé de ninguém. E a Bíblia não está falando que você precisa lavar pé de ninguém. A ideia de Jesus lavar os pés é mostrar para os seus discípulos, tipo assim, vocês não são melhor do que ninguém. Como eu brinquei esses dias com um amigo, que ele disse: pô, rapaz, Deus me deu uma palavra, uma ministração assim maravilhosa, Deus me usa às vezes. Eu falei: pois é, cara, Deus usa uma mula, Ele não vai usar eu e você? Ele falou: obrigado pela dica, tá? Ué, Deus usa uma mula, não vai usar eu e você? Então, qual é a ideia que Jesus está falando? Gente, vocês entenderam o que eu fiz? Eu sou o Senhor de vocês, eu lavei os pés. Então vão e faça igual. Tipo assim, seja humilde, não queira ser maior que ninguém. Ao contrário, o maior seja o menor. Uma outra coisa que ele disse que eu achei interessante: você é grato porque ele foi cuspido e abusado lá na cruz do Calvário. Abusado no sentido de colocarem pregos nas mãos e tal. Mas você nunca iria deixar que isso acontecesse com você. Por último, ele disse assim: você louva-o por te amar o suficiente para sofrer durante todo o seu tempo aqui na terra, do jeito que ele sofreu. Mas você vai fazer de tudo ao seu alcance para garantir que você aproveite seu tempo aqui. O que ele quis dizer? Você não pode viver a sua vida? Lógico que pode. Porque a gente precisa entender, meus irmãos, aqui nós precisamos ganhar gente para Cristo. Sim ou não? Quem é discípulo de Jesus aqui? O que Jesus falou para os seus discípulos? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Eu e você, nós somos discípulos. Eu citei aqui quinta-feira, o pastor Marcos, no final do ano, lá no culto da virada, ele falou aqui, que nesse ano de 2025, se cada um ganhar uma alma, essa igreja vai ter o dobro de gente. E nós precisamos mostrar para as pessoas. Como é que a gente mostra Jesus para as pessoas? Através da nossa vida. Frutos que mostrem arrependimento. O cara olha para mim, para você e fala assim: esse cara mudou de vida, essa mulher mudou de vida, porque o jeito que era e está hoje mudou de vida. E não é o carrão na garagem, não é o dinheiro no banco, não é a posição social, é o jeito que se vive a vida, uma vida diferente. A pessoa fala: não, esse aí realmente mudou. Meu irmão, minha irmã, a minha oração aqui para encerrar é que verdadeiramente eu e você, as pessoas possam olhar para nós e encontrar Jesus Cristo. Mateus 7, versículo 16.
Jesus disse assim, Jesus estava falando acerca dos pregadores, das pessoas da época tal, né? Eu quero usar esse texto para falar com a gente aqui. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Você reconhece uma pessoa que prega a palavra, que vive a palavra, pelos frutos. Eu repito, não é pela posição, não é pelo dinheiro, não é pelo carro, não é pela casa. É pelos frutos de arrependimento. Aí Jesus disse, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? 17, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Meu conselho para eu e você nessa manhã é o mesmo de Davi. O que fez Deus ter compaixão de Davi? Já parou para pensar nisso? O que fez Deus ter compaixão de Davi? O que fez Deus ter compaixão de um pecador? Arrependimento. Arrependimento. Salmo 32:5, Davi escreveu assim: eu então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tipo assim, eu me arrependo e eu vou mudar, Senhor. Eu errei feio na minha vida, inclusive fazendo o que eu fiz, desejando uma mulher que não era para eu desejar. Eu me arrependo. Eu posso perder tudo, Senhor, eu só não quero perder a tua presença na minha vida. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver um texto que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus teve misericórdia de Davi e de tantos outros, inclusive de mim, e eu acredito de você que está aqui? Porque a gente se arrependeu. Arrependimento é o primeiro passo, daí para frente é viver uma nova vida. Meu irmão, riqueza, bens, consequência. Viva uma vida digna nessa terra diante do Senhor e dos homens. Deus, é impossível Ele não te abençoar. É impossível Deus não te abençoar, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos?